Vamos então fechando os nossos olhos. E Jesus, sempre, sempre Jesus, conosco, à nossa frente, nos orientando. Jesus que, no sermão mais lindo, todos são lindos, né? Tudo que vem de Jesus é lindo. Mas aquele sermão que eu considero mais lindo é o sermão das bem-aventuranças, que é o sermão do monte, da montanha, é a mesma coisa. Ele disse que bem-aventurados aqueles que são simples, aqueles que trazem o coração puro, aqueles que perdoam. Ah, quantas coisas ele disse para que nós pensássemos nisso, nesse sermão tão bonito, e procurássemos trazer para a nossa vida no dia de hoje. Quando trazemos a pureza, a simplicidade, o amor, a justiça, a vontade da justiça, de praticar a justiça, do perdão, a misericórdia, quando trazemos tudo isso para nós, o relacionamento entre as pessoas no mundo se modifica. E quando todas as pessoas aprenderem a fazer isso, nós estaremos num paraíso. Então que cada um de nós busque entender, compreender, pensar, raciocinar e aplicar na própria vida esses ensinamentos tão belos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa que está extinta da nossa sociedade. Bateu, levou. Não se faz mais isso, né? Ainda bem. Então, nós temos que pensar em Jesus nos dias de hoje. Esse Jesus ao nosso lado, com a presença dele ao nosso lado. E aí, aplicaremos aquilo que ele nos ensina. E vamos nos esforçar. Ainda é difícil fazermos tudo. Não. Vamos aprendendo linha por linha. E se aplicarmos, está maravilhoso. Quanto tempo levará? Não sabemos. O que nós sabemos é que fazendo isso, a cada novo instante estaremos melhores do que estávamos no dia anterior. Jesus pediu a todos nós compreensão para com o próximo, amá-lo de forma incondicional. Então, não devemos pagar as agressões sofridas com outras agressões, não devolver com a mesma moeda. Isso ele deixou bem claro. Não pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E muitas das dificuldades que nós encontramos, né, nessa caminhada nossa, nessa encarnação, já encontrávamos na anterior e ainda encontraremos nas seguintes por muito tempo, né? Então, muitas das dificuldades que encontramos nessa caminhada são por nós, geradas em razão de não pensarmos antes, não raciocinarmos antes e fazermos as coisas por impulso. Analisemos então, portanto, a nossa forma de viver, de nos relacionarmos conosco mesmos e com o próximo. Isso é fundamental. Não viver de qualquer jeito, analisar para ver onde que nós podemos, necessitamos e vamos modificar, tá? Vamos pensar quanto sofrimento causa a reação impensada, a reação violenta, o devolver na mesma moeda, pagar o mal com o mal. Reação desequilibrada nos leva ao sofrimento, não tem outra forma, e às desavenças com o próximo. A confusão está armada. Então vamos pensar na questão do bateu, levou. Combinado? Aquela mesma que muitos pais, infelizmente,
orientam seus filhos pequeninos quando chegam da escola e falam: pai, meu coleguinha me bateu. E aí o pai fala ou pergunta: e o que você fez? Ah, chorei, pai. Não, você devia ter devolvido a agressão, devia ter batido nele. E se você vier outro dia reclamando de ter apanhado, você vai apanhar de mim. Já ouvimos, né, pessoas comentando sobre isso. E isso bem demonstra a nossa disposição de não procurar ainda compreender o outro, o irmão, de não perdoar jamais aqueles que se comportam de uma forma que nos magoa, que nos entristece, que nos machuca. Perdoar? Não, não. De não sabermos ainda devolver a agressão com uma boa ação. É o que devemos fazer, né? Uma ação de equilíbrio, uma ação de perdão, olha que bonito, né? De compreensão, ou seja, o outro lado da moeda, né? O outro lado da face. Jesus falou: se te baterem na direita, dá à esquerda. E será que é isso mesmo que Jesus quer? Vamos ficar apanhando o tempo todo? Não, de forma nenhuma. Se batem na nossa face, devemos dar a outra. Qual é a outra face de uma agressão? Então, a face que eu recebi foi a agressão. A outra face, perdão, né? A compreensão, a orientação. E vamos tentar melhorar isso tudo. Jesus disse então: não pagar o mal com o mal, não devolver na mesma moeda, dar a outra face. Então, aí algumas perguntinhas. Como o nosso dia a dia fica? Em todos os ambientes, tá? É na escola, é na empresa, é na rua, com os amigos. Como é que fica o nosso dia a dia? As nossas atitudes, todas elas, geram ou amizades ou inimizades. As más atitudes, óbvio, nossas e dos outros, porque não somos só nós que cometemos equívocos. Todas essas atitudes desequilibradas pedem compreensão da parte do outro, tolerância, perdão. E aí a pergunta é tudo que sobra em nossas vidas, tudo isso? É compreensão, perdão? Está sobrando compreensão, perdão na nossa vida? É tudo que está sobrando em nossa sociedade? A gente vê as pessoas com tanta compreensão, né? Será que é isso mesmo? Olha, por isso é que está tão fácil o relacionamento humano, né? Está bem fácil, né? Tão agradável viver em sociedade. Por quê? Porque é só faísca para tudo quanto é lado. E para muitos, não. Estão precisando, então, trabalhar para modificar as coisas. Pensemos na situação atual do mundo. 2. Incertezas, revoltas, desavenças, agressões, guerras está aí, né? Intolerância, desigualdade. E a origem disso tudo se encontra nos relacionamentos carregados de ódio, egoísmo, inveja, intolerância, de julgamentos indevidos, né? Julgamos qualquer coisa, nós estamos julgando. Somos especialistas, né? Interesses pessoais acima da coletividade, né? Então, tudo isso, nosso para com o outro, do outro para conosco, de nós para conosco mesmos, né? Vamos pensar nisso. Só para pensar então, só para a gente pensar. Numa questão complicada, envolvendo duas pessoas, o A e o B. Normalmente existem três verdades. Três verdades? É o A e o B e existem três? Sim, porque existe a verdade do A verdade do B e a verdade.
que normalmente não é nem do A e nem do B. É uma verdade diferente. Porque nós mascaramos. Porque nós queremos diminuir a nossa culpa e aumentar a culpa do outro. Então, fica tudo complicado. E daí surgem mágoas, ódios, desprezos, vinganças, violências. E assim, nós vamos agravando a nossa própria vida, inclusive no campo da saúde. Somatizamos aquilo que vamos fazendo de errado. No próprio campo da saúde, há o reflexo de tudo aquilo que nós fizemos de maneira equivocada. E fazemos, e continuamos fazendo. Gastrite. Os especialistas dizem que ela decorre de algum julgamento. A gastrite vem de uma condenação. Fica remoendo alguma coisa que você achou que o outro fez. O câncer, uma mágoa profunda. Tristezas mantidas por muito tempo provocariam o câncer. Colesterol. Medo de aceitar a alegria. Não, eu tenho que ficar aqui carrancudo. Não posso abrir espaço. Não posso dar margem para que outro venha e me agrida. Eu tenho que ser o general. Colesterol. Enxaqueca. Raiva reprimida. Pessoa perfeccionista. Tudo tem que estar certinho. E nós vamos nos colocando aí. Eu vou me colocando em algumas aí, Falei em enxaqueca, foi uma que eu recordei. Problema renal. Medo da crítica, do fracasso, do desapontamento. Provoca problemas no campo renal. Alergias. Temos alergia? Elas aparecem, as alergias, naqueles que estão sempre nervosos, irritados com as atitudes das outras pessoas. É alergia. Ela não quer se aproximar, ela está irritada sempre com o outro. Então, se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensível com aqueles que te rodeiam. Outra ainda, asma. Normalmente a asma vem de um complexo de culpa. Dores, as dores que a gente sente, estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Dor no pescoço, na nuca, fortes conflitos internos entre razão e emoção. Rancor. Isso provoca dor no pescoço. Você está carregando muito peso, muita coisa que você não consegue resolver. É um conflito entre a razão e a emoção. Doenças no fígado. São as pessoas que acumulam raiva, rancor, e aquelas que bebem muito também. Problemas nos rins. Acumula mágoas, tristeza, dores. E a última agora, para não ir muito além. Úlcera. É o medo de não ser bom o suficiente. Medo de não ser bom o suficiente. E isso vem tudo do quê? De nós. No nosso relacionamento com os outros, da abertura que damos para o relacionamento dos outros de uma maneira doentia, pesada, mas também do nosso relacionamento conosco mesmos. E aí temos que ter todo esse cuidado, Nós vamos falar aqui uma historinha que aconteceu há 2000 anos. 2000 anos, com a presença de Jesus, E narra aquilo que acontece com muitos nos dias de hoje, agora, Então, falando, reparem bem na historinha, falando mal dos outros, normalmente a gente está demonstrando as más qualidades nossas. Eu falo da dele, mas quando estou falando das qualidades ruins dele, eu estou, na verdade, mostrando as minhas más qualidades, Nós vamos ler aqui uma historinha de 2000 anos atrás, com a presença de Jesus, Já dissemos aqui, no meu entendimento, essas historinhas que vêm através da mediunidade, da inspiração, de tantas formas,
Se repararmos bem, são mensagens de Jesus. Ele deixou aquele chavãozinho, é pelo fruto que se conhece a árvore. Se a história é boa, bonita, ela nos orienta, nos esclarece, então vem de uma boa referência, porque esse fruto é bom, é para me causar um bem. Então nós vamos contar essa história, vamos prestar bastante atenção e depois nós vamos comentar trechinho a trechinho. Uma história que às vezes pode nem parecer assim tão violenta, mas depois, esmiuçando, a gente vai ver quanta violência tem no meio dessa história, né? Que acontece conosco N vezes. Vamos lá? Então nós vamos à leitura completa. Diz assim: naquela noite, Simão Pedro, discípulo de Jesus, trazia à conversação o espírito ralado de extremo desgosto. Simão Pedro estava bonqueado. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Um velho tio o acusou de dilapidador dos bens da família. Ele está jogando os bens fora. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso, então, Pedro o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabou. O pescador Pedro descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor. Jesus pergunta a Pedro: bom, aconteceu isso tudo? E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? O que você fez? Respondeu Pedro. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o discípulo de uma forma veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que eles são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Dá para a gente imaginar como que Pedro devia estar, né? Devia estar bem bronqueado. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? O que o carpinteiro faz quando vai construir uma casa? Naturalmente trabalha, respondeu Pedro, irritado. E agora irritado com Jesus, imagina. Com que? Tornou o amigo celeste, bem-humorado. Jesus sorrindo, né? Pedro fuzilando, mas Jesus tranquilo, sorrindo. Com que ele trabalha, Pedro? Usando ferramentas. Após as respostas breve de Simão Pedro, o Cristo continuou: olha, Pedro, as pessoas, vamos pensar bem nisso, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então as pessoas que vivem conosco são os mais importantes instrumentos para que a gente possa construir o reino dos céus em nós mesmos. Continuou Jesus: quando falhamos no aproveitamento deles, dessas pessoas que foram colocadas na nossa vida, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então colocou para nós as pessoas certas,
procurar nos outros é difícil, porque as pessoas certas são aquelas, né? E aí Jesus fala: a ave é obrigada a fazer um ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ave faz um ninho. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ela só dá a lã. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Então o homem tem condições de fazer trabalhos maravilhosos. Continuou o mestre: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. É por dentro. É um trabalho interno. Continuou o mestre: em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. E a gente quer rechaçar o ignorante. Ele é uma oportunidade de trabalho. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Ele é mau. Eu tenho que mostrar minha bondade, tenho que ajudá-lo. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Ele foi ingrato, mas eu compreendo, eu perdoo. Ele faz aquilo que ele tem condição de fazer. Continua o mestre: o doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. O doente está aí. Será que temos capacidade de socorrer? Ele está aí para que a gente faça isso. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, que foi o caso de Pedro, né? Prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade inteira, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, nesse momento, Jesus se calou. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, Jesus acrescentou de forma serena: se não ajudamos aos necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não conseguimos ajudar aquele que está aqui conosco, como que eu vou ajudar aquele que está tão longe, que eu nem tomo conhecimento às vezes? Continuou Jesus: se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra lá no céu? É figurado, né? O Pai que se encontra lá no céu. Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper, né? Então nós vimos aí a situação triste de Pedro, que se amargurou tanto em razão dessa forma como seu tio, seu primo, o trataram. Será que ele mereceu? Pode ser, né? Alguma coisa deve ter feito. Então agora nós vamos comentando, vamos lendo e vamos comentando os pedaços. Nós vamos ver quanta coisa vai aparecer desse trecho, né? E vamos ver se a gente não se coloca no lugar também. E diz assim: naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Então, para ele, Pedro já estava provocando alguma doença interna. Então, ele estava de mal com alguém, mas estava colocando em si um mal que derivava disso, né? Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes.
Aí a pergunta: só eles eram assim? Pedro não. Só eles, o tio, o primo. Pedro não. Fazemos assim às vezes. Quando criticamos alguém, aquele fulano é assim, aquele colega de trabalho, né? E às vezes eu estou fazendo pior. Daí a necessidade de nunca condenar ninguém. Continuando o texto. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Então nós vemos aí julgamentos dos outros, né? Dos dois, do tio e do primo. Julgamentos levando à violência. Triste. Continuava. Guardava por isso o semblante carregado e austero, Pedro, né? Guardava o semblante carregado e austero, ou seja, Pedro, naquele momento, perdeu o reino dos céus que podia estar aqui dentro. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é quando nós conseguimos estar em harmonia, em paz, serenidade, né? Servindo aos outros, compreendendo os outros, perdoando. Esse é o reino dos céus. Mas ele estava com um semblante carregado, austero. Ele saiu do céu e foi parar lá embaixo do inferno. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Então, Pedro fez o que naquele momento? Narrou tão somente as suas verdades. Os outros não estavam lá para narrar a verdade deles. E a verdade mesmo, no total, não tinha nem como ser narrada, se não há boa vontade das duas partes, né? Então é a questão da verdade. Eu carrego a verdade daquilo que eu vi, daquilo que eu analisei, daquilo que eu julguei, da forma como analisei e passou a ser verdade. Mas será que é verdade? O outro fazendo a mesma coisa. E no fim, a verdade verdadeira não vai aparecer nunca. Continuando o texto. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: o que fizeste, Pedro? O que fizeste ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Aí vamos ver o que Pedro fez. Então ele estava fora do reino dos céus, né? Não estava compreendendo, não estava tolerando, nada disso. E olha o que ele diz. Sem dúvida, reagi como devia. Ele respondeu. Terrível engano. Pedro reagiu como não devia. Violência. Então Pedro se perdeu. Pôs mais lenha na fogueira, né? Sem dúvida, reagi como devia. Mentira. Reagiu como não devia. Acontece isso com frequência? Acontece. Por isso sai morte na rua. 2 carros batem. Os dois têm razão, nenhum é culpado, e de repente um reage como deve, outro reage como deve, estão lá os 2 mortos. Ele continuou, Pedro: coloquei cada um no lugar próprio. Petulante esse Pedro, hein? Injusto, equivocado. Era apenas uma visão particular dele, pautado apenas naquilo que ele considerou sua verdade. Coloquei cada um no lugar próprio. Quem é você para colocar alguém no lugar próprio? Né? E continuou Pedro: anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Então aí nós vemos um Pedro agressivo. Ele via más qualidades apenas nos dois, ou nos familiares, ou nas outras pessoas. Pagou com a mesma moeda, né? Foi agredido e agrediu. Então Pedro
estava totalmente fora do reino dos céus. Precisava dar um jeitinho de respirar, raciocinar, se arrepender, voltar, pedir perdão, se aproximar das pessoas. Tudo isso faltava agora, né? E ele diz assim: meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Então, só julgamentos e condenação, gerando cada vez mais ódio. E aí ele diz: provei. Provou? Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas. Você provou, Pedro? Acorda? Provou? Provou coisa nenhuma. Ele não provou nada. Quem é você para provar o comportamento do outro? Perante a numerosa assistência, provou, perante a numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. Ele estava realmente fora do reino dos céus, né? Pedro estava tomado pelo ódio, e não me arrependo. Mas um arrependimento dificilmente vem no momento. Por quê? Porque ele exige reflexão. Você analisar o que fez. Falei isso, aí não me arrependo. Bom, queira Deus que você se arrependa depois. Porque se não arrepender, vai ser muito pior, né? No calor das disputas, nós falamos o que não devemos. Falamos o que não é verdade. Falamos o que não é útil. Falamos o que não aproxima, que não acalma. Então, temos que ter esse cuidado, nós, muito cuidado, porque as palavras não voltam, não voltam. Uma vez ditas, não tem como desdizer a palavra. Então, temos que estar com bastante equilíbrio para não fazermos bobagem. Continuando, o mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? E Pedro, ainda irritado, né? Naturalmente trabalha. Falou dessa forma para Jesus. Então, desequilíbrio, podendo maltratar outros. Jesus não tinha nada com a briga dele, o tio e o primo. Mas ele agrediu Jesus. Ou pelo menos, aparentemente agrediu. Porque Jesus não sofre agressão. Porque Jesus compreende. Ele sabe da nossa pequenez. Ele simplesmente, olha, Pedro, uma pena que você está falando assim, mas você vai aprender, calma, devagar, né? Então é um desequilíbrio podendo maltratar a outros, que no caso foi Jesus, né? Era Pedro provando do próprio veneno, estava mostrando as suas más qualidades também. Ele é agressivo e você é o quê? Ele é mentiroso e você é dono da verdade? Então, numa irritação dessa, nós queremos mostrar o defeito do outro, mas de uma forma bem firme, bem patente. Estamos mostrando os nossos, que às vezes são maiores que o dele. E aí Jesus pergunta, né? Bom, então, trabalha, mas trabalha com o quê, Pedro? Jesus respondeu. Só que respondeu bem-humorado. Isso aqui é significativo. Jesus não se abala com as falhas nossas. Ele quer nos orientar. Mas ele não retrucou Pedro com palavras duras. Não, Jesus não é disso, né? Então, com que trabalha Pedro? Tomou o amigo celeste bem-humorado. Então, é um comportamento de quem não se ofende, de quem está no reino dos céus. E alguém mais do que Jesus está no reino dos céus. Ele não se abala. Daí um ponto. Quando a gente se equivoca em alguma coisa, eu tenho que pedir para Jesus que me perdoe. O perdão precisa ser dado por quem se ofendeu. Se você me diz alguma coisa e eu me ofendi,
aí eu preciso te perdoar porque fiquei ofendido. Se eu falei alguma coisa para você e eu o magoei, também, olha, me perdoe porque eu não devia ter feito isso. Jesus não. Jesus, Deus. Ah, será que Deus me perdoa? Imagina, Deus não se preocupa com isso. Ele não se ofende. Ele nos conhece e nos conhece por dentro. E aí, quando Jesus pergunta, mas ele trabalha com o quê? Pedro responde novamente irritado, usando ferramentas. Ele não estava no reino dos céus naquele momento, então, naturalmente, ele foi agressivo, né? Após a resposta breve de Simão, Jesus continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos aqui na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai. Nós temos que fazer uma construção. E Ele nos dá os instrumentos, as ferramentas, né? São exatamente as pessoas que nós precisamos que estejam conosco. Não é por acaso, não. Existem históricos até anteriores, em outras encarnações, onde criamos confusão, mágoa. Ofendi, fui ofendido, matei, fui morto, né? Então, é o caso, por exemplo, do parente difícil. Aquele que olha para você e sai faísca. Mas não aconteceu nada entre vocês. Mas não existe sintonia. Alguma coisa vem do passado. E o Pai, Deus, na nossa caminhada, Ele nos coloca exatamente aqueles com os quais nós precisamos nos afinar. Conceder o perdão, pedir o perdão, trabalhar em favor, receber a orientação dele. Isso é afinar-se, aproximar-se. Mas muitas vezes a gente quer que conosco estejam só aqueles que nos bajulam, que nos servem, que nos abraçam. Mas a vida não é isso. Não é não, né? Todos eles que estão conosco servem, continuou Jesus, para a edificação do reino dos céus. Aqui dentro de nós. Para que a gente possa alcançar a paz, o reequilíbrio, a alegria. Porque o mal que fizemos e que fizeram a nós está aí, está marcado em nós e marcado nos outros. Há então uma troca de fluidos nada agradáveis, que só começaremos a sentir alegria quando nos afinizarmos, quando pedimos o perdão, quando entendermos, quando tolerarmos, quando orientarmos. É assim que nós vamos construindo o reino dos céus aqui dentro, né? Então, é quase impossível triunfar com recursos alheios, disse Jesus, porque o Pai nos concede os problemas da vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Então, normalmente, nós imaginamos que o Pai exagerou na carga. Ixi, minha vida está complicada. Eu tenho esse primo, eu tenho esse filho, eu tenho esse irmão. Nossa, é muita areia para esse caminhão que eu tenho. Não é não. Teu caminhão carrega. É só também não provocar mais, né? Teu caminhão carrega. Trate de dar uma solução nessa carga que você traz dentro de si, nessa aproximação. Jesus diz: a ave é obrigada a fazer um ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. Não, ela faz um ninho. A tarefa dela é fazer um ninho. A ovelha dará a lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ela se limita àquilo. A ave é o ninho, a lã vem da ovelha e não tem além disso. Ela não consegue fazer além disso, né? Mas ele completa. Ao homem, aí a coisa mudou. Nós, que temos
o raciocínio, o sentimento, né? Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Olha o trabalho que nos compete fazer, com amor e com humildade. Mas se a gente não usa nem amor nem humildade, só crítica, só apontando o defeito do outro, a gente não vai plantar nada de bom na terra. E Jesus continuou: os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, nosso sentimento, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Normalmente eles são os pássaros, parente difícil. Normalmente eles são os pássaros que nós exigimos a realização de outras tarefas. Mas o pássaro só sabe fazer um ninho. E eu cobro dele, do parente difícil, coisas que ele ainda não tem. É como o pássaro, ele só tem um pedaço, vai ter que aprender, né? Ou eles são os parentes difíceis, as ovelhas que nós exigimos o agasalho pronto. Tristeza, né? Enquanto o marceneiro, falou Jesus, usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Nos pede avaliação interna, como que tem sido a nossa vida, a honestidade, mas honestidade na avaliação, né? Com propósitos sempre melhores de crescer e ajudar o outro a crescer, em todas as ocasiões. Por isso que ele diz, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. Ele desconhece? Vamos ajudá-lo a entender. Ele não sabe? Vamos passar aquilo de bom que todos nós temos para que ele também cresça, né? Uma oportunidade para fazer então o bem. Só que muitas vezes não vemos isso. Isso aí, ignorante, não quero saber dele. Jesus continuou, o mal, a pessoa má, é desafio que nos põe a bondade à prova. Ele é mau. Eu acho que estou me tornando bom. E aí eu pago o mal com o mal? Nós dois somos maus. Eu não aprendi nada. Ele falou, o ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. E devolvemos a mesma moeda muitas vezes. A vingança, o ódio, a agressão. Jesus ainda continuou, o doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. E às vezes, ao invés de socorrer, agravamos a dor dele. Pelo desprezo, pela distância, agravamos a dor dele. Jesus continuou dizendo, aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. O palco se torna maior. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. A paciência aprimora a vida e o tempo tudo transforma. A paciência, o trabalho, a dedicação, o amor transforma a nossa vida e nos dá a oportunidade de auxiliar na transformação da vida do ignorante, do doente, do ingrato. Olha quanta coisa. Calou-se Jesus. E talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, Jesus acrescentou de forma serena. Se não ajudamos ao necessitado de perto,
Quantos desprezam a própria família, né? Os amigos? Então, se não ajudamos os necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Fica difícil, é? Amar quem está longe quando não se ama aquele que está bem pertinho. Eu quero amar longe. E o que está aqui junto com você, que é o teu instrumento de trabalho, que vai te auxiliar a aprimorar a tua alma, construir o reino dos céus aqui dentro, e você despreza, vai procurar outro. Eu vou procurar alguém que é famoso, alguém que é rico. Não, né? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Deus parece tão distante. Não é, né? Mas parece tão distante. Então como é que fica, né? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que parece tão longe, lá no infinito? Então, depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Bonita história, né? Significativa, atual para todos nós. Então, pensemos nisso, mas pensemos bem. Combinado, pessoal? Vamos então fazendo a prece, encerrando. Quem puder fechar os olhos, por gentileza. Agradecemos a Jesus por essa lição tão bela, tão significativa, tão atual, porque nós ainda, em razão das nossas dificuldades, estamos crescendo, estamos buscando. E já crescemos tanto, mas ainda nos falta. Então, que cada um de nós pense nessa historinha, para avaliar o seu coração e buscar aquilo que ainda está faltando, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Jesus. Sempre. Que assim seja, agora e sempre. Pessoal, obrigado pela presença. Alceia, Paulo, que estão aí, Almeida, Joana de Ângeles. Tá, a casa Joana de Ângeles. Perfeito, um abraço. Abraço, pessoal. Vera, abraço. Maria Leone. Tem mais gente aí, mas não dá para ver agora. Lourdes Aparecida Paranhos, né? É isso. João Ricardo, Sandra, tudo bem, Sandra? Michel, Suzana, tem muita gente aí, tá? Um abraço a todos vocês, gratidão, obrigado pela paciência, tá bom? Semana que vem, juntos novamente. Mas vamos pensar nessa lição que Jesus nos deixou, né? Combinado? Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Muito obrigado, viu?